E a dívida bruta do Brasil registrou alta em fevereiro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário bem menor do que o esperado. A Janaína Camelo está de volta, explica estes números para todos nós. Janaína Camelo, direto de Brasília. Pois é, Kobayashi, olha só, segundo o Banco Central, a dívida bruta ali do governo geral em fevereiro foi de 76,2%. Significa um pouco mais de 9 trilhões de reais. E aí houve um aumento ali de 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior, em relação a janeiro, porque janeiro esse percentual foi de 75,7%. A dívida bruta do governo geral inclui o governo federal, os estados, os municípios e também o INSS. Agora, com relação ao setor consolidado, os números são os seguintes, segundo o Banco Central. Em fevereiro, houve uma melhora em relação a fevereiro do ano passado, de 2024, que na época teve um déficit ali de 48 bilhões de reais. E aí, neste mês de fevereiro deste ano, então, esse déficit primário foi de 19 bilhões de reais. O setor público consolidado é formado pela União, pelos estados e municípios. Agora, no acumulado do ano, também aí por conta dessa baixa nesse valor em fevereiro, no acumulado do ano, esse déficit é de um pouco mais de 939 bilhões de reais. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, direto de Brasília. Agora, 17h25. Rápido intervalo para você que está na rádio, rapidinho. A gente já volta. Por aqui, quero a opinião do José Maria Trindade. É um déficit que está sufocando o Brasil. Esse é um problemão, um grande problema. Nós estamos vendo aí, por exemplo, os Estados Unidos com um déficit monstruoso, mas o PIB dos Estados Unidos, a condição dos Estados Unidos é totalmente diferente, né? E lá a China é o grande credor dos Estados Unidos, o Brasil também faz parte aí desses credores, né? Mas, na verdade, são compras de instituições privadas e não exatamente de governos comprando as letras norte-americanas. Só que o Brasil está aproximando aí, olha, como a Janaína falou, quase 80% do PIB. Ou seja, se você pegar todo o orçamento, 100% do orçamento, não paga a dívida. Ou seja, o Brasil está estrangulado. Como é que seria isso? Eu defendo um projeto chamado Projeto Segré. É fantástico o projeto. A grande ideia é de que um governante tem que entregar uma dívida menor para o próximo. Seria uma lei de responsabilidade da dívida, eu diria. E aí, com o tempo, essa dívida iria diminuindo e até acabar. Mas o projeto não, o projeto é aumentar a dívida. A expectativa do mercado é que o Brasil vai quebrar. Claro, a dívida só aumenta, o debate é quando isso vai acontecer. E isso é que faz juros, inflação e tudo mais. O momento econômico não é bom. Conversei com pessoas ligadas a organismos internacionais que dizem o seguinte: vem por aí uma inflação mundial, né? Diante aí dessa mudança de estrutura de Donald Trump, dizendo que, olha, o que o Trump faz, mudanças, não é só na economia, ele dá uma sacudida e muda todos os conceitos do mundo, conceito político, econômico, social, tudo. O Trump está dando uma sacudida no mundo e é o momento de se pensar. Na economia, é um momento complexo, difícil, vem uma inflação mundial e o Brasil aumentando a dívida. Não é um bom caminho, não. Isso tem um preço. Quero também a sua opinião, Fábio Piperno, você que nunca viu uma dívida, fala aí o que você acha dessa notícia. Eu já vi dívidas. Aliás, a do governo, inclusive em novembro, dezembro e tal, ela até foi Diz que você nunca viu uma dívida sua, né? Já também. Mas... Você é dos super ricos, você é taxado. Isso, você taxado agora e tal. Tinha caído em janeiro, voltou a subir agora, até porque em janeiro também o país teve superávit fiscal, em fevereiro teve déficit, a gente já falou disso aqui outro dia. O déficit foi menor do que fevereiro do ano passado, porque em fevereiro do ano passado também foi o momento em que o governo pagou uma bolada aí de precatórios. Então, e agora não houve essa conta. De qualquer forma, é claro que o resultado não é ruim, não é bom. E, de fato, assim, qualquer cálculo que você pudesse fazer 15 dias atrás já não vale para hoje. Até porque, por conta de tudo que está acontecendo na economia mundial,
os alertas estão acesos. Na semana passada, na quarta-feira, por exemplo, o dólar fechou a 5,62. Agora está voltando a bater em 6, por conta de toda essa turbulência. Então, é evidente que a gente vive um cenário mais preocupante. Pediu, Segré? Pedi, porque essa queda da dívida pública que menciona Piperno em janeiro não tem a ver com superávit fiscal, tem a ver com a venda de reservas internacionais do Banco Central em dezembro, 30 bilhões, que só pode ser utilizados os reais que ele absorve na venda dos dólares para bater dívida. Por isso que caiu a dívida em janeiro. Não foi só por isso em janeiro. Não tem como, eu vou te justificar por quê. O janeiro, Segré, nós mostramos aqui, foi o mês de maior superávit fiscal na história, até pelo represamento do orçamento. Isso não... Então, a participação da venda de dólares, ela contribuiu um pouquinho, porque o grosso disso, na verdade, foi novembro, dezembro. Janeiro foi uma fatia já menor. Quando o governo tem superávit fiscal, e é importante clarificar isso à nossa audiência, o governo arrecada, gasta, sobrou dinheiro, superávit fiscal. Com esse valor tem que pagar os juros da dívida. Se esse valor não é suficiente para pagar os juros da dívida, mesmo tendo superávit fiscal, ele tem déficit nominal. E esse déficit nominal é, se o governo não consegue pagar os juros, a dívida automaticamente aumenta, porque não consigo pagar o que estava devendo só de juros. A queda da dívida, que estava em 78,5 para 75 e pouco, foi pela venda das reservas do Banco Central, porque não pode usar isso em outra coisa. Senão, se o que você menciona seria certo, o governo deveria ter tido superávit nominal em janeiro e com esse superávit pagar a dívida. Aí tudo bem. Aí tinha uma diminuição. Não sei, senão que Alan nos explique. Não, veja bem, só uma coisa. Janeiro foi um mês muito excepcional por conta do contingenciamento e tal, e o Brasil teve um superávit fiscal no mês primário, que chegou ao mais de 8%. Quase deu para pagar toda a bolada de juros. Foi um momento excepcional. Se não pagou a bolada de juros, está em déficit nominal. Não tinha dinheiro para pagar a dívida. Segré, na proporção, a dívida nominal, ela continuou subindo um pouquinho, um tiquinho, mas na proporção ela teve uma pequena queda, porque o PIB também cresceu. Então, ela teve, sim, um achatamento, baixou lá quase 1%, mas porque proporcionalmente ela cresceu bem menos. Olha só, vocês sabem o que pode ou não impactar nisso, nessa questão da dívida pública? Certamente os investimentos que podem chegar ou sair do Brasil, não é isso? Estou certo, professor Alan? Com certeza. E sobre isso, a Anfávia informou hoje que o Brasil deve perder investimentos com a nova política de tarifas do presidente americano Donald Trump. Quem chega com detalhes sobre esta previsão é a Valéria Luizete, chegando no 3 em 1. Boa tarde, Valéria. Conta mais pra gente do que disse a Anfávia. Pois é, boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham, todos os setores nesse momento tentando entender como que ficará o mercado de seus respectivos setores, né? Então, a Anfávia, o presidente Márcio de Lima Leite, disse que deverá haver nos próximos meses, então, uma redução de investimentos no setor automotivo aqui no Brasil, referente a essa política tarifária, então, que está sendo imposta pelo presidente Donald Trump, mas principalmente aquela tarifa que foi imposta no dia 26 de março, de 25% para importação de carros que fossem então produzidos em outros países e fossem importados para os Estados Unidos. Inclusive, de acordo por conta disso, o Canadá chegou a colocar uma tarifa de retaliação de 25% também sobre os carros dos Estados Unidos. Então, todo esse momento que está acontecendo no mercado. Quando a Anfávia fala disso, ela fala principalmente aqui na América Latina, no Brasil, com relação ao México, que é hoje um grande exportador de veículos para os Estados Unidos e que, é claro, com essa taxação deve ter uma redução drástica aí das exportações e, por conta disso, terá uma produção mais ociosa que poderá ser, então, escoada para outros países da América Latina, inclusive o Brasil, o que fará, é claro, com que os investimentos para cá, para dentro do país,
país para a produção automotiva acabe reduzindo. Durante também a sua fala, o presidente da Anfávia elogiou o governo brasileiro pela negociação que tem feito, disse que inclusive essa tarifa de 10% é vista como positiva pelo setor diante desse cenário protecionista que estamos vendo. E, é claro, eles também ressaltaram esses efeitos no mercado interno automotivo americano. A Anfávia prevê uma retração de até 1 milhão de veículos no mercado americano e alta também nos preços dos carros entre 3 e 12 mil dólares por unidade, ou seja, um impacto também grande no mercado interno americano automotivo. E, é claro, diante de tudo isso, também há preocupações com a inflação dos custos, empregos e também atraso no processo de eletrificação das frotas. Quando a gente fala do cenário interno no Brasil, a gente trazendo alguns dados aqui de meses anteriores, os emplacamentos cresceram 7,2% no primeiro trimestre aqui no Brasil, puxado por vendas diretas e importações, mas, por outro lado, a produção já começou a cair no mês de fevereiro, caiu 12,6%, impactada, então, principalmente por essa queda já nas exportações, Koba. Muito obrigado, Valéria Luizetti. Falando aqui de São Paulo, o Alangani, como é que você vê essa projeção feita pela Anfávia de diminuição dos investimentos no Brasil a partir dessa guerra comercial toda? Eu vejo que é factível, porque quando você tem uma guerra comercial, você tem alguns efeitos, Koba. Um primeiro efeito é uma reorganização do comércio mundial. Então, à medida que aumentou tarifas protecionistas nos Estados Unidos, os países reagiram também, a empresa começa a fazer conta. Então, eu vou produzir onde que é mais barato, qual que é o meu principal mercado consumidor, para onde eu vou exportar os carros, enfim. Então, só isso já muda esse rearranjo do investimento. O segundo ponto é a incerteza. Porque quando você está num mundo incerto e a gente não sabe direito onde isso vai dar, qual que é a atitude de qualquer empresário? Opa, eu vou segurar o caixa, eu não vou expandir tanto, eu vou segurar investimento, porque eu não sei o que vem lá para frente, eu não sei se vai diminuir a demanda mundial, a atividade econômica global. Então, com isso, também há um efeito de queda nos investimentos. E o outro elemento é o aumento do custo, que também reduz os investimentos.